primeira paixão pelo rádio. E uma coisa que eu não tinha convívio, e quando vim para Florianópolis eu aprendi a gostar, é que eu cheguei no final do ano e logo em seguida veio o Carnaval. E aí eu vi aquele deslumbramento de mulheres jovens, bonitas, não é? Fazendo coisas maravilhosas na rua. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, não tem nada disso. Logo me apaixonei pelo Carnaval, né? E o Carnaval era na rua, ali na frente, passava na frente da rádio, na rua, na Praça 15 de Novembro, né? E os desfiles, eles, até porque ficava a rádio daquele lado, a comissão julgadora ficava daquele lado também, porque a prefeitura era do mesmo lado, que era onde aquele prédio que hoje está lá para ser a Câmara, tá, que ele tem uma história bastante interessante, porque primeiro ele foi uma cadeia, né? Depois é que ele foi sendo elevado de qualidade. Mas voltando à Cidadã Samba. E eu observei com os colegas que a gente trabalhava na Diário da Manhã, que não se valorizava a presença das fascistas, eram tratadas como fascistas da escola, mas elas não tinham nenhum destaque. Então tinha a ala das baianas, tinha porta-bandeira, porta-estandarte, porta-estandarte, essas coisas assim, que eram muito valorizadas, não é? E realmente continuam sendo e vale a pena. Mas as fascistas, nada. Então surgiu a ideia de criar um título. Isso foi em que ano? Isso foi em 62 para 63. Justamente quando eu e o Rosendo estávamos criando a agência AS Propag. E uma das coisas que eu percebi, até pelo fato da minha experiência de rádio, que o convívio com as pessoas ele era conveniente também na agência, embora a agência não tivesse nenhum contato com o consumidor final. O público da agência são os anunciantes, são as empresas, não é? Mas a gente precisava ter uma ressonância na cidade. Aí criamos o título de Cidadã Samba, e a partir do ano seguinte, mas com um detalhe muito interessante. O Cidadã Samba, da maneira que foi criado, as escolhidas só poderiam ser, a escolha poderia ser feita pelas pessoas, pelos profissionais que estivessem cobrindo o Carnaval. Então era uma maneira também de nós nos relacionarmos com as equipes das outras rádios e dos jornais, com os quais nós pessoalmente não tínhamos assim maior intimidade. E como agência, e era a primeira agência da cidade, que teve um certo impacto no mercado local, fez com que se criasse alguns obstáculos, algumas resistências assim das outras emissoras, porque eu trabalhava numa emissora, né? E até dos jornais também, porque os jornais eram divididos politicamente, né? E o jornal da UDN, o jornal do PSD, né? E o jornal que é contra os dois. Pois bem, então criamos esse título e com essa condição. Bom, a coisa foi crescendo, as pessoas foram aderindo à ideia e lá pelos quinto, sexto, enfim, uns 5, 6 anos depois, foi incluído na programação da Prefeitura Municipal. E hoje, inclusive, tem um regulamento que é o júri que vota, não é necessariamente integrado pelas pessoas que trabalham. Para mim não serve, para mim é quem está no batente ali, quem está vendo, quem está sentindo, está transpirando junto com as passistas, como é o pessoal da escola, esse que tem condições de transmitir para outras pessoas, olha, eu gosto mais dessa ou daquela. E pagamos um preço muito grande por causa disso também, porque começamos com uma sambista que ela ganhava todos os anos, e aí virou, não é mais a Cidadã Samba, é a promoção da Negative. E para convencer que a coisa era séria, que ninguém tinha nada, nenhum interesse com relação a TID, né? Nem protecionismo, mas enfim,
Também vencemos isso e a coisa hoje é uma instituição bastante séria. Não virou quesito de carnaval, como mestre-sala, porta-bandeira, como bateria, mas é um quesito obrigatório no carnaval de Florianópolis, né? Exatamente, Hoje o carnaval de Florianópolis tem como um diferencial, inclusive, né? ter essa valorização para as sambistas, as passistas da E depois, da e onde é que entrou o Cidadão Samba? É bem recente, aí eu já não tenho mais essa história. Já não é vinculado a Não. É porque agora é um evento da Prefeitura Municipal, que foi transferido para a Prefeitura, né? Eles incluíram a parte do Cidadão Samba. E uma coisa interessante também, só que não tem esse romantismo que determinou a criação do evento lá em 1960 e poucos. Para o senhor, a Negatide foi a grande cidadã samba de Florianópolis? A personalidade da Tide era transcendente, porque ela era uma mulher vistosa, uma mulher grande, uma mulher bonita, de uma generosidade pessoal assim, um sorriso, uma simpatia, que era a Tide andando, ela parece que ela estava flutuando, com todo aquele tamanhão dela, porque ela era uma pessoa que ela transcendia essa coisa do lugar comum, de fazer um gesto de beleza, de alegria, de satisfação. Ela era aquilo. Meio Gandhi, assim, eu não tenho uma mensagem, eu sou a mensagem. Quando eu cheguei aqui, o carnaval, a transmissão de carnaval era um negócio muito chato. Porque ficava a gente a descrever as coisas e não tinha áudio do que estava acontecendo. Era só dentro do estúdio? Não, era na rua, mas só a gente tinha acesso ao som quando passava a bateria. Tá? Passou a bateria, você ficava sem fundo musical. E então em 57, que foi meu primeiro carnaval aqui, nós já percebemos isso na metade do carnaval mais ou menos e passamos a botar fundo musical. Então, o nosso carnaval... O musical era o que? Vinha do estúdio? Vinha do estúdio. Música de carnaval, né? Mas aí era não só a música de carnaval que estava acontecendo ali. Era um clima de carnaval que se criava. Muita bateria de escolas do Rio, essa coisa toda. E isso foi, inclusive, influindo no próprio desenvolvimento das baterias locais, que passaram a se preocupar como é que o Rio faz, como é que o Recife faz, como é que Salvador faz, e começaram assim a se harmonizar e desenvolver até as técnicas, né? Você sabe que a gente tem poucos relatos, livros sobre o Carnaval de Florianópolis. Muito pouco. Um deles é o do Avivus, que é a história da Copa Lorde. E ele relata os anos da Copa Lorde com as disputas políticas e pega uma fase que o senhor devia estar trabalhando ainda, de como o Carnaval na cidade era disputado politicamente e não na brincadeira. Como é que era essa história? Isso aí era mais sentido para quem estava trabalhando no carnaval, porque se o governador e o prefeito eram de um partido, e geralmente eram, porque naquela época inclusive se fazia esse esforço, né, de que o prefeito e o governador fossem do mesmo partido, para que o prefeito tivesse apoio do governo e o governo fosse apoiado pelo prefeito. Bem, então havia isso muito forte em Florianópolis. A gente que estava de fora não percebia muito essa história que o Avivu percebeu, porque ele estava do outro lado completamente, ele estava vivendo o dia a dia de uma escola pelo lado de dentro, e a gente via o espetáculo da escola. Claro que a gente acompanhava, fazia matérias e tudo mais, mas não tinha aquela intimidade, vamos dizer assim, para chegar que aquilo tinha uma influência política. Então nos passou desapercebido em grande parte esse esforço político sobre o carnaval. Mas ele foi contaminando, que virou hoje, mais do que político, uma mercadoria como qualquer outra mercadoria que você compra no supermercado. A nossa imperícia com relação a carnaval não só se restringiu a mim e ao Zigueli, que éramos estrangeiros, né? O Zigueli era do interior de Santa Catarina, de Joaçaba, e eu sou do interior do Rio Grande do Sul e vim via Curitiba, e Curitiba não tinha carnaval naquela época, né? Então, nós éramos completamente inexperientes, inclusive, de uma linguagem.
Mas nós tivemos alguns colegas locais que também se desenvolveram ali. E um deles ele gostava de valorizar frases mais intelectualizadas para descrever as coisas. E agora imagina um intelectual descrevendo um movimento de uma escola de samba, de um passista ou de um baterista, uma coisa assim, fica uma coisa meio diferente, né? E então ele empolgadamente disse: lá vem as garotas corcoviando em frente à bateria. Corcoviando em frente à bateria. E não podia nem rir, né? Tudo sério. Mas o carnaval é hoje um espetáculo comercial. E como espetáculo comercial ele está perdendo todas essas características de identidade emocional. Ele é uma coisa que, para produzir um impacto momentâneo, colheu o dinheiro daquilo e pensa-se nisso no ano que vem. Então não tem aquela do carnaval, que termina o carnaval. O carnaval hoje, o pessoal daquela escola de samba já está se reunindo para como é que vai trabalhar para o ano que vem. Hoje não tem esse compromisso de continuidade. Às vezes até a equipe do outro carnaval é completamente diferente, dispar daquela que fez o carnaval anterior. Então isso dá uma outra mecânica. Tu vai dizer assim: sim, mas o mundo não vai ficar parado. Realmente o mundo nada fica parado. Acontece que as coisas elas têm um nível de equilíbrio e esse equilíbrio precisa ser respeitado, e nas cidades esse equilíbrio foi perdido. Esse índice, né, do equilíbrio foi perdido. As pessoas não sabem mais o que fazer. Então elas ficam fazendo as coisas piores, que são as mais imediatas que elas conseguem fazer. Não que o romance tenha desaparecido do coração das pessoas, mas a organização das cidades, elas cada vez se tornam mais mecânicas, mais automatizadas, mais robotizadas, e o sentimento das pessoas vai servindo apenas de base, ele não é realçado como deveria ser. Então isso aí as cidades estão matando. As cidades estão acabando com a humanidade. Porque os humanos, uma das diferenças fundamentais dos humanos é ter essa consciência do sabor, do amor, do sabor, da ilusão, do sonho, da gana de conquistar alguma coisa, mas conquistar com a participação do outro, não é? Não é conquistar, chegar lá e se apossar. O amor não tem posse, não é? O amor tem transparência e transmigração de fluxos, não é? Eu irradio para minha mulher, e a mulher irradia para mim, eu irradio para o meu amigo, ele irradia para mim, e dessas ondas é que nós vivemos. E como nós somos musicais também, Rubinho, então eu associo muito isso, e felizmente essa consciência nós temos aqui em casa, os nossos filhos mais ou menos trabalham isso também, e eu acho que é uma maneira da gente sobreviver.